Estamos vivendo semanas intensas no mundo do cinema, com essa rivalidade aí chamada Barbenheimer. E aqui no Melô a gente não dorme no ponto, não. A gente foi logo catar rivalidades também do mundinho da televisão, que olha, são polêmicas, são grandes e são muito cheideiras, viu, amiga? É cada história. Cada rivalidade boa, nossa, foi muito bom relembrar fazendo a pauta desse vídeo. E aproveito pra perguntar pra vocês se vocês já foram assistir Barbie ou Oppenheimer. E comentem aqui embaixo se vocês gostaram, comentem aqui, só pra deixar a gente no aquecimento do vídeo, né, amigo? Olha, pode ir. Flash gostosa. Nada melhor pra começar o nosso vídeo do que pegar um exemplo de algo que tá fazendo fuzuê até agora, né, amiga? Muito. Porque a gente tá tendo aí um revival de uma certa banda muito importante, vai fazer show aqui no BR, não é mesmo? E já me veio na cabeça o sucesso que foi quando Dona Rebelde estreou aqui na televisão brasileira e, de certa forma, batia de frente com outro produto também voltado pra esse público mais teen, que era Malhação, né, amiga? Todo mundo tinha essa coisa, essa ideia de que Malhação e Rebelde batiam de frente. E tinha motivo? O que você acha, amiga? Então, é aquela coisa, se a gente for parar pra pesquisar, as novelas quase não tiveram tempo de tela coincidindo uma com a outra ao mesmo tempo, né? A novela estreou em 2005, né, aqui no Brasil. E quando ela estreou em 2005, até sim pegava o horário de Malhação. Mas depois de uns anos, porque a gente sabe como o SBT sempre foi maluco com programação, com horário, então vivia mudando de horário toda hora. Sim. Passou. Não tem fidelidade. Não, eles tem fidelidade com o público. Desde sempre, gente. Eles tinham zero, assim, tato com os fãs, com os espectadores. Sempre ficavam mudando de horário. A Rebelde, ela chegou a bater de frente com Bang Bang, com Páginas da Vida, com Belíssima. Ela passeou em vários momentos da programação. E, inclusive, dizem que foi quando ela começou a bater de frente com Bang Bang que ela mais aumentou, praticamente dobrou a sua audiência, chegando aí a casa dos 2 dígitos. E eu acho que a coisa que chamava mais atenção em Rebelde, em comparação aqui já falando de Malhação, né, na época eles batiam de frente, era porque as duas eram quase que completamente, tinham visões muito diferentes de como era aquela geração específica teen. Enquanto Malhação tinha uma visão quase higienizada de adolescentes que não se metiam em grandes problemas, não bebiam, quase não faziam sexo, e quando faziam era bem assim discreto, não era muito abordado na trama, e no máximo tomavam um suco de laranja no Gigabyte. Rebelde, ela ia por um caminho completamente diferente, era quase o que mais ousado, né, amiga? Tinha de tudo naquela novela. Pois é, eu acho que era mais então a concorrência do público, né? O que o jovem tava querendo assistir naquele momento. Então, apesar de não ter essa coisa de concorrência direta da audiência, tinha isso do sentimento do que os adolescentes queriam assistir. Eu mesma, cara, eu teve uma época que eu tava meio hater de Malhação, e olha que eu fui muito fã de Malhação, mas eu acho que nessa época que eu gostei de Rebelde, que eu tava acompanhando muito, eu lembro que eu ficava, poxa, mas é verdade, né, Malhação não... Os adolescentes não falam como a gente fala, a gente não vê os nossos problemas sempre sendo passados, assim, sabe? E não que Rebelde era 100% verossímil, né? Porque, sei lá, nem mal tem internato no Brasil, mas a gente gostava, eu pelo menos gostava muito do jeito que eles falavam, da naturalidade, de vários tópicos que eram abordados, das piadas, das brincadeirinhas e... Sério, parecia até às vezes que eles estavam... Que eram os atores que estavam ali fora do personagem, de tão natural que parecia Rebelde às vezes, assim, na questão da atuação também. E eu acho que existia, né, essa coisa dos fãs preferirem, se tu assiste Malhação, eu não assisto Rebelde. Mas assim, eu até tava tentando lembrar se eu deixei de assistir Malhação na época de Rebelde, eu acho que até não. Mas assim, eu só abriu meus olhos pra perceber, talvez nessa época de Rebelde, acho que eu percebi como Malhação era, entre parênteses, higienizada, assim, sabe? Eu não sei se eu tinha tanta essa visão antes de Rebelde chegar, sabe? Quando Rebelde chegou, eu falei, realmente, Malhação é muito
diferente mesmo. Mais limpa, de certa forma. Eu acho que uma sacada do SBT, não sei se foi proposital, mas eu fico pensando. No ano que Malhação brigou com o Rebelde, tínhamos a Malhação 2005, que era do Bernardo. Era uma trama bem mais clássica de Malhação mesmo. Mas se a gente pegar o exemplo do ano anterior a esse que teve Rebelde, foi uma trama também muito musical. É a famosa temporada da Vagabanda. Não é mesmo? Foi. E eu fico pensando se o Silvio lá, quando foi pensar em trazer Rebelde pro SBT, ele não viu, cara, os adolescentes eles gostaram muito dessa temporada de Malhação. Que era uma temporada muito musical, que as músicas pegaram, fizeram sucesso fora da trama. E Rebelde, a grande força é essa, né? Sim. Era um produto transmediático muito forte. E eu não deixo de pensar que eles foram meio visionários, ou pelo menos seguiram uma tendência do momento, sabe? E eu acho que até depois a Globo voltou a seguir, né? Porque se parar pra pensar, a Malhação 2007 também, que Rebelde, assim, o auge dele aqui no Brasil, da novela mesmo, foi 2005, 2006. E a temporada de Malhação 2007 voltou com essa pegada musical, né? Que foi a temporada da Angelina, da Yasmin. A Yasmin cantava, a Angelina teve uma fase também mais de cantar. Pra frente, sim. E, claro, eles pegaram também isso de High School Musical. Que teve uma época que, né, que os jovens estavam muito musicais, muito por Rebelde, High School Musical. Sim. Então acho que a Globo também foi inteligente de ver, isso aqui tá de volta de novo, a galera gosta disso aqui de novo, vamos botar, então. É interessante a gente relembrar esse momento cultural de RBD versus Malhação, né? E falando de rivalidades históricas da televisão, a gente não pode deixar de falar de uma das grandes rivalidades da TV brasileira, da TV dominical, né? Acho que você já sabe de que eu tô falando, que é o Domingo Legal do Gugu Liberato versus Domingão do Faustão, do Fausto Silva. SBT versus Globo de novo, gente. O fim da década de 90, início dos anos 2000, gente, era basicamente um topa-tudo por audiência desses dois concorrentes aí, que assim, era até muito tenso porque tinha até crime, até tipo a galera, eles queriam tanto uma audiência que eles até faziam coisas horríveis na televisão pra ver se a galera assistia e quem ganhava. Era uma loucura. Não, amiga, assim, é engraçado a gente pensar, porque hoje em dia a gente pensa no Gugu e a gente vê essa polêmica da herança dele e parece que ele virou quase uma subcelebridade na nossa cabeça, mas naqueles tempos a gente via ele como ele realmente era um dos apresentadores que ameaçou o domínio da TV Globo ali na audiência dominical, né? Porque o Gugu, ele realmente dava uma dor de cabeça no Faustão, com seus quadros, como a banheira do Gugu, o do táxi, que era completamente polêmico hoje em dia, mas que era, cara, era sempre coisas absurdas. Os quadros do Gugu eram sempre absurdos. Isso. Tem aquele famoso, o do PCC, né, que foi parar judicialmente, foi uma confusão, né, amiga? Mas a questão é que eles sempre chegavam até o último ponto pra conseguir roubar aquele pontinho de audiência. E assim, é engraçado pensar que, inicialmente, os programas eles não eram concorrentes diretos, né? O Domingo Legal passava mais cedo, só que ele começou a ter número de audiência incríveis e o SBT ficou, opa, isso é muito bom. Pode ser que ele tenha chance ali com o Faustão. E aí o programa começou a passar exatamente ali, pegando o horário. Batendo de frente. Em outubro de 97 começou a bater de frente. E aí começou, gente, essa grande rivalidade. Tanto é que era uma rivalidade clara, assim, pra todo mundo. E tinha até isso de se a audiência aumentava, era noticiado, tocava tipo um sino, eu não sei se um sino, mas tinha alguma coisa que faziam quando a audiência passava. Era assim, uma rivalidade assim, clara pra todos os espectadores. Era tão direto, né, a concorrência entre os dois, que anos depois, quando essa guerra já estava consolidada e já passou muito tempo desde o começo, teve aquele momento muito icônico que teve uma transmissão do Faustão e do Gugu ali se comunicando, conversando com o outro. E foi um grande momento, né, um grande episódio da televisão brasileira. Ninguém imaginava que isso podia acontecer. Foi um comercial, uma publi pra algum produto aí, eles fizeram juntos e toparam, né, fazer juntos a transmissão, e eu lembro disso ser... Eu lembro muito disso, assim, de ser muito marcante esse momento. E até
curioso pensar que com a morte do Gugu, né, teve o Faustão falou no dia do que o Domingão do Faustão foi ao ar, um pouco depois que o Gugu tinha morrido. Eu achei interessante que ele falou: a gente sempre foi adversário, mas nós não éramos inimigos, enfim. Eu gostei dele falar isso, que eles eram adversários, ele falou isso, mas que nunca foi inimigo e eles sempre tiveram... Quer dizer, não sei como era na época, né? Mas com certeza depois as coisas amenizaram bastante, até porque... Ficou lembranças, né? Ficou... Pros dois, foram dois ícones da televisão. Eles concorreram por muito tempo. Era impossível que eles não se encontrassem, conversassem sobre o que estava acontecendo. Eu fico imaginando o que a gente não sabe desses dois, né? Tipo, pensando em coisas que eles olhavam um pro programa do outro e pensou, pô, ele teve uma boa ideia aqui, vai que eu consigo fazer alguma coisa aqui no Domingão, ou no Domingo Legal, não é mesmo? Acho que é aquela coisa de que é uma concorrência que ajudava os dois programas a crescer. Com certeza, sabe? Né? E eu acho que pra manter ainda nessa vibe SBT e Globo, queria puxar um exemplo que é um pouco também nessa mesma época, né? Que é ali final dos anos 90, chegando no começo dos anos 2000, que é esse início do universo reality show. Porque a gente tem que falar que o começo, os primeiros passos do formato reality show aqui no Brasil foram feitos a partir da rivalidade de Casa dos Artistas com Big Brother Brasil, No Limite, Fantástico, muito confuso, porque a forma como Casa dos Artistas começou já foi tecida por meio de controvérsias, na verdade por plágio, né, amiga? Processinhos envolvendo isso tudo. Foi legal pesquisar sobre isso, né? Porque o primeiro reality brasileiro, né? Pelo menos que é o que o povo diz, eu não sei se pode ter algum outro tipo de reality show que não botam como o primeiro, mas enfim, dizem que o primeiro mesmo foi No Limite na Globo, né? Porém, o SBT, muito esperto ali, fazendo suas pesquisas, viu que tava rolando um reality de confinamento fora aí do Brasil. E aí o que eles fizeram? Papinho ali, nos bastidores. Nossa, interessante isso. E aí, gente, uma coisa assim que eu fiquei muito surpresa, eles fizeram uma estreia da Casa dos Artistas, surpresa. Todo mundo que participou, inclusive, da Casa dos Artistas, da primeira Casa dos Artistas, mal sabiam o que eles tinham se metido. Tipo, uma semana atrás, Silvio Santos falou com eles, contratou eles, né? Deu o cachorro deles pra participar. Eles acho que pensaram... Foram pro confinamento. E fizeram uma estreia, assim, surpresa no ano de 2001 pra todo mundo, assim. Inimaginável, amiga. Não. Imagina toda essa galera que aceitou. Pensando hoje em dia que o povo demora 6 meses pra assinar contrato, se preparar, gravar vídeo, pré-confinamento, tudo. E naquela época, uma semaninha e confinou. Ela até tava lendo uma entrevista, assim, acho que foi da Ana Gouveia, não lembro, ela falando que, eu não sabia o que era, me chamaram, que achei era bom, botei. Tava pensando que era uma novela, uma coisa assim, mas não era, me falaram que não era novela, mas que era um produto do SBT, e aí pronto, descobriu que era um confinamento. E aí o Silvio Santos estreou o Casa dos Artistas de maneira, tipo, uma surpresa pra TV brasileira, pra todo mundo, assim, ninguém entendia o que era aquilo direito. Isso aí que acontece. A Globo já tinha comprado os direitos do Big Brother Brasil, com exclusividade, né, da Endemol. E aí ficou naquela, Casa dos Artistas é tipo uma cópia, um plágio de BBB, e eles estão lançando primeiro? Não pode. E isso foi parar na justiça, não é mesmo? E a história judicial disso é uma confusão, é uma novela. Era liminar pra barrar a exibição, aí o programa deixava de passar, aí o SBT peitava e passava assim mesmo. Eu lembro também do Ratinho. Ratinho é alfinetando a Globo, porque só a Globo pode fazer sucesso. Tudo que é ameaça, eles querem derrubar. Isso é censura. Menina, foi o caos, assim. E teve vários dias que realmente Casa dos Artistas não foi ao ar por causa desse processo da justiça. E depois o processo da justiça foi derrubado. Enfim, eu lendo a história, eu até fiquei em dúvida. Gente, mas isso configura plágio? Eu fiquei muito em dúvida, porque não era um BBB, mas era um reality de confinamento. Foi alegado na época, né? Deu um bafafá. Até porque
Dizem, né, que a história começou muito pelo SBT, pelo Silvio Santos ouvir falar sobre esse formato que a Globo tinha comprado. Aí eles queriam passar na frente com isso. Faz Muito todo doido. sentido, faz todo sentido. Mas, falando em brigas assim diretas, gostaria agora de falar de uma outra briga homérica que aconteceu também, já anos depois, entre duas novelas de duas emissoras diferentes, só que agora da Globo com a Record, que foi ali em 2008 com A Favorita versus Os Mutantes. Sim, gente, A Favorita e Os Mutantes. Porque veja só, vocês acreditam que a novela do Thiago Santiago, que era a continuação de Caminhos do Coração, uma novela que já tinha feito muito sucesso, que ali era o grande momento de ouro da Record, investindo mais em suas produções, conseguindo cada vez mais audiência, ali sempre mantendo ali na vice-liderança, é um apogeu. E com essa sequência, eles imaginavam que iam conseguir continuar batendo de frente com a Globo, a ponto de apostarem em colocar essa estreia no mesma semana de A Favorita. E eu fico pensando muito que, assim, era a primeira novela do João Emanuel Carneiro, e naquela época, apesar do sucesso da Cor do Pecado, ainda era um autor estreante no horário nobre. Então eles pensaram, talvez essa bater de frente vai ser ótimo, né, pra gente, vai ser uma abertura, vai que a gente consegue ali degladiar de frente, bater bonito. E talvez hoje em dia seja muito louco imaginar que A Favorita inicialmente deu uma capengadinha de leve ali na audiência e que Os Mutantes se revelou um concorrente à altura. Mas se a gente parar pra pensar, os públicos alvo das duas novelas eram bem diferentes, não é? O Thiago Santiago, ele conseguiu, com Caminhos do Coração, inicialmente, atrair um público jovem que a Globo cada vez mais ia perdendo, sabe? E A Favorita sempre apostou naquele público clássico da área nobre, mais abrangente, mais adulto, com tramas mais urbanas, mais realistas, mais pesadas, mais violentas. E eu acho que, como os dois traçavam caminhos, tramas tão diferentes, acabava que cada um conseguiu consolidar da sua forma o seu próprio público. E, amiga, isso aí rendeu um bafafá. Não, um bafafá de cunho pessoal, né? Porque os autores começaram a ficar alfinetando uma novela e a outra novela. E assim, virou assim um caso midiático mesmo. E um alfinetando. Não foi bonito, gente, porque começou com o Thiago Santiago falando pra Folha de São Paulo que A Favorita era uma novela medíocre. Adorei. Isso, gente. Novelinha medíocre. Apenas. E o melhor, amiga, é que o João Emanuel Carneiro respondeu, não é mesmo? Não, eu vou até ler o pote dele. Acho que não tem o perfil do público de Os Mutantes, já que passei dos 10 anos e não pertenço à classe D e E. Também procurar... enfim, eu já tava lendo o resto do texto. Enfim, achei inclusive bem elitista e programático essa frase. Muito. Assim, cara, é pra você ver. Tem uma aura quase briga de gay de ABC Chart. Nossa, total. Essa vai. Foi direto assim, vamos brigar assim, uma briga cheideira mesmo, de sair se degladiando. Outra época da televisão, né? Que eu acho que hoje em dia isso é inimaginável pensar em autores de novela brigando assim. Se bem que eu até vejo, até imagino, talvez no Twitter, um falando uma coisa, outro aí, mas essa galera mais grandona às vezes fica mais no off, nem tem Twitter. Mas enfim, o que eu queria dizer, acabou que essa briga, assim, vamos ser sinceros, não precisou acontecer, né? Porque assim... mas foi delicioso para o público. Foi delicioso. A Favorita depois, eu amei pesquisar isso. A Favorita depois recuperou total a audiência, virou um fenômeno aí de repercussão. Aí Os Mutantes foi decaindo com o decorrer dos capítulos, né? Porque mas é muito bom ver que começou assim. É muito bom ver que começou nessa guerra. Podem continuar. E é isso, gente. Quais dessas rivalidades que a gente falou de programas televisivos vocês mais gostaram de saber e vocês mais sentiam?
sabe? Quem vocês torciam? Você era um time rebelde ou malhação? Ou time lado da treta? Comenta aqui embaixo. E quais outras rivalidades vocês gostariam de acrescentar aqui? Comenta aqui embaixo, que a gente vai adorar ler. A gente sempre gosta muito de ler os comentários de vocês, né? Conta aqui mesmo pra gente. E não esquece de dar aquela curtidinha, conhecer o nosso Clubinho Melô com mais informações aqui na descrição. E até mais!